pela confiança acima de tudo, né? E vamos orar primeiramente. Obrigado, Jesus, pela tua manifestação, pelo agir e pela presença que o Senhor nos deu nesses minutos. E obrigado por tudo, pelo levantar, pelo dia, Senhor, pelo que há de vir. Mas acima de tudo, que a palavra seja o preenchimento essencial daquilo que é importante na vida de cada um. E eu te peço algo que muitas vezes nos esquecemos. Volta logo, busca a tua igreja, aqueles que são salvos, Senhor. Então, nós sentimos saudade, Senhor, de viver mais e mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Abram as Bíblias de vocês, quem trouxe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu peço que todos abram, porque eu gosto de fazer uma leitura com todos. Então, eu começo e os demais continuam. Não precisa ser. Eu começo e os demais. Isso, 6:1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Eu começo, Will, depois em diante. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera. Qualquer uma. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Procópio. Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Então se tornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Esquecido nele. Ali apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém. Amém. Pessoal, a minha mensagem geralmente era muito interativa, então eu dou permissão a quem quiser falar, a quem quiser
a palavra está liberado. Amém? Esse papelzinho, como eu disse, eu gosto de interagir muito. Quem trouxe caneta, quem não trouxe. E assim, eu tenho um lápis e uma caneta aqui. Daí, durante a palavra, eu quero que vocês coloquem certas preocupações, dificuldades e também quero que você coloque nesse papel coisas que afligem você, né? Todos conhecem um pouco a história de Estevão, é uma história bem conhecida na Bíblia e sabem o fim desse mártir. Ele foi apedrejado e injustiçado. E durante a nossa vida nós passamos por isso também, né? Nosso cotidiano, nosso dia a dia, nós sofremos, infelizmente, essas dificuldades também. Mas eu quero que você coloque nesse papel durante a mensagem, reflita. Coloque o que é para você. Eu confesso sinceramente que ontem, quando eu estava fazendo a mensagem, eu tentei fazer e eu refleti e disse, meu Deus do céu, eu achava que minha vida não tinha tantas dificuldades assim. Quando eu vi, eu já tinha acabado uma folha inteira, né? Então, durante a palavra, vai colocando, vai pensando. Às vezes a sua dificuldade não é a mesma que a minha, né? Às vezes a sua dificuldade é financeira, emocional. Então, coloque. Amém? Quero ver quem tem menos dificuldade. Não precisa colocar. Às vezes você tem um problema com uma pessoa, não vai colocar o nome dela também. Que azar, fica. Ô, louco. Então você coloca. Ontem eu coloquei o nome de uma pessoa, Jesus amado. Tem que orar por ela. Eu coloquei a Zafia, né? Pessoal, vamos lá. Todo mundo sabe que a história de Estevão é uma das mais bonitas. Mas antes disso, eu quero perguntar algo para vocês, para algumas pessoas. Se você pudesse conversar com uma pessoa da Bíblia que não fosse Jesus, quem você conversaria? Sabrina. Pode ser de tanto antigo quanto novo? De onde você quiser. Se não fosse Jesus. Mais 2 minutos para pensar. Davi. Will. Tiagão. Falta lá. Gi. João. Ana. Sabrina. Mais 2 minutinhos para pensar. Dona Edna. Sabrina, queria conversar com todos, né? Eu conversaria com Timote. Dona Wanda. Pedro. Gabis. Eu fico entre Pedro e João. Sofia. Moisés. Glória. Sabrina. Ela foi a primeira. Vou colocar isso aí. Amém. Glória a Deus. São histórias que eu amo. Às vezes é difícil a gente encontrar uma pessoa que a gente pudesse trocar uma ideia, sentar, tomar um café, né, na Bíblia, mas eu acredito que seria Estevão para mim. Estevão, além de tudo, ele era um jovem, né? Ele era como nós e o que dá para entender é que ele já estava inserido no ministério. Ele já era um homem de Deus e fazia muitas maravilhas. E quando Pedro, que eu acredito que era o representante da época, seleciona por conta das dificuldades que eles estavam vivendo. O que acontece? Naqueles tempos, as viúvas estavam sendo desprezadas. Por exemplo, a gente está sentado aqui, nós somos gregos. E chegava uma viúva hebreia e falava, vocês podem compartilhar esse momento com a gente? Podem dividir o pão? E nós desprezávamos assim, não, você não pode sentar aqui. Então a igreja, como uma comunidade onde as pessoas poderiam se assentar e dividir o pão, decidiram, pessoal, vamos selecionar 7 homens de fé e de bom testemunho para
que possa nos representar, fazendo esta distribuição diária e essa ação social. E o interessante é que eles selecionam 7 homens, mas o único que fala aqui que era cheio de fé, fala homem cheio de fé e do Espírito Santo, que é citado, é Estevão. E é por isso que eu queria conversar com ele, porque para você trocar uma ideia com uma pessoa, conversar com alguém e já definir que ela é cheia de fé e do Espírito Santo, demora um tempo. Ali eles já selecionaram e viram que ele é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Estevão foi um dos únicos caras que viu Deus e Jesus antes mesmo de morrer. Imagina você ter contato e conseguir ver ele de uma forma que ninguém nunca viu. A igreja crescia, surgiam problemas, né? E Estevão era o cara do momento. Antes de ser mártir, ele foi servo. Antes do púlpito, ele serviu. E antes da perseguição, houve fidelidade. Muitos querem responsabilidades grandes. Estevão foi encontrado fiel nas pequenas. Agora eu quero perguntar para vocês: seu olhar, ele está no chamado ou no reconhecimento? Né? Às vezes nós somos chamados para qualquer tipo de serviço, mas peraí, eu estou fazendo isso aí pelo quê? Esses dias, lá na minha casa, na minha família, eu, a minha esposa, a minha irmã e minha filha, nós fazemos um culto toda semana. E eu trouxe essa palavra, mas com uma aplicação um pouco diferente. Nós, da nossa família, fomos inseridos já, desde pequeno, num contexto religioso. E para quem sabe, isso é mortalmente, dificilmente, muito complicado, né? E assim, eu pelo menos era o cara chamado de pastorzinho, né? Ô pastor, ô filho do pastor. Gente, eu ia jogar bola, o meu apelido era pastor. E eu tinha 12, 13, 14 anos, né? Eu acredito que a maioria, não sei se a maioria, acho que o Will, né? Já veio inserido, o Thiago também era inserido, né? Desde o contexto. Sabrina também, não? As moças não? Então, para nós que viemos num contexto de um berço evangélico, praticamente essa palavra aqui fala: meu Deus do céu, será que nós estávamos fazendo algo por reconhecimento ou pelo chamado? Eu fiz muito tempo pelo reconhecimento, não pelo chamado. Porque você ser filho de um pastor, gente, eu era terrível. Falava assim, vai ler a Bíblia. Eu não lia, eu fazia tudo ao contrário. Então, eu me coloco no lugar de um jovem sendo chamado e sendo cheio do Espírito Santo, sendo que eu era totalmente ao contrário. E agora eu pergunto para vocês: vocês fazem isso aqui pelo chamado ou pelo reconhecimento, né? O interessante de ver aqui é que quando você anda com Deus, nem todos ficam felizes. Eu acho que a pessoa mais recente a ter a visitação do Espírito Santo aqui foi a Gabi. Eu posso perguntar para a Gabi: Gabi, foi muito fácil você virar crente e as pessoas olharem para você: Gabi crente, será? Você não foi o primeiro a falar isso? Pecadora. Mas imagina, entendeu? Como que era? Qual que é o pensamento? Nem todos ficavam felizes, né? E às vezes Deus, ele usa a nossa vida para fazer milagres, como a de Estevão. Eu confesso que quando eu vi que a Gabi converteu, eu falei: não é verdade. Deus existe mesmo. Não é possível, milagres acontecem. E era isso que acontecia no contexto, né? Às vezes a gente quer que aconteça milagres extraordinários,
que pessoas sejam curadas, cegos voltem a ver, pessoas sejam ressuscitadas, mas os pequenos milagres, eles vêm acompanhados de bênçãos, né? Sem a Gabi eu não poderia estar aqui. Sem o Will, sem a Gabi não teria o Will. Então, vamos dizer que isso não é um milagre. Nós estamos aqui hoje através de uma conversão que eu achava que era impossível, gente. Porque eu conheço a Gabi desde pequeno, mas Deus é fiel. Glória a Deus. E o interessante é que ninguém, na época, quando o Estevão ele começou a trabalhar, inventaram algumas mentiras e algumas farsas. E na nossa vida também é assim, né? Jesus amado, nesses últimos meses foi complexo para mim e para minha família aquilo que inventaram, literalmente. Na vida de cada um eu acho que é a mesma coisa, né? Ah, meu Deus do céu, gente do céu, é muita mentirinha, é muita conversinha, é muita... E o mais difícil é que, graças a Deus, pelos últimos tempos que eu tenho vivido com vocês, nós somos muito sinceros uns com os outros, até demais, né? De vez em quando, até demais. Não precisa olhar pra mim. Entendi já. Até demais. Eu comecei aqui, até demais, nós somos sinceros, né? Mas, infelizmente, não é assim em todo lugar. Para nós que somos de um contexto evangélico, sabemos que não é assim em todo lugar, não. Aqui nós somos família, se tá ruim, ó, vamos orar, vamos resolver, tá brigado? Senta aqui, vamos fazer igual a Tiago e a Sabrina faz. Espera aí, tá ruim? Senta aqui na mesa aqui. Escuta o que eu vou falar e fica quieto. Já passaram por isso? Esses dias. E é assim. E o legal é que vocês devem ter escutado isso, o Nicolas, a Priscila, Dona Wanda e a Dona Edna já escutaram. O que tá na mesa não sai da mesa. Só que tem pessoas que tiram da mesa e faz aquela bola de neve e fala, ó, tal pessoa ali, vixe, ó o tênis da Gabi, nossa, ó a roupa da Ana, meu Deus do céu, o óculos da Dona Edna, ó a roupa da Sofia. E é assim, né? E não foi diferente no tempo de Estevão. Ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, fazia proezas, milagres e maravilhas, mas mesmo assim, você sendo cheio do Espírito Santo, as pessoas inventam coisas de você, dizem coisas absurdas e fazem coisas absurdas. E foi o que aconteceu com ele. Porém, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que acontece? Nós persistimos. E foi o que aconteceu com ele. Mas, infelizmente, nos nossos dias não é muito assim, né? Às vezes a gente, em vez de quebrar o nosso joelho e às vezes ir para a oração, buscar um conselho, cantar um louvor, mudar de atitude, a gente faz totalmente diferente. A gente vai, confronta, aceita a mentira de vez em quando e não discute e não vai para resolver com quem é o único que pode resolver. Eu sou assim, já fiz muito isso. De precisar que pessoas abram meus olhos e me falam, você precisa ir para a oração, você precisa jejuar, você precisa tomar um rumo, um partido diante daquilo que é a única coisa perfeita diante da presença de Deus, que é buscar Ele de todo o coração, né? E foi o que Estevão fez. Ele não arredou, ele não aceitou as mentiras e foi para o Sinédrio. Peraí, vocês vão falar de mim? Beleza, mas enquanto vocês estão falando de mim, eu vou falar também. Ele fala de Abraão, de José, de Moisés, do templo, do deserto e a história em Israel. E mesmo assim, mesmo em todas essas dificuldades, ele ainda tinha o seu rosto brilhando pelo Espírito Santo.
ele ainda tinha o seu rosto brilhando pelo Espírito Santo. Gente, eu tive amizade com certa pessoa que ela era tão cheia do Espírito Santo, e em momentos que a gente estava totalmente abatido, eu pelo menos, no meu auge da minha adolescência, me via distante da presença de Deus. E quando essa certa pessoa começava a falar, ou cantar, ou até mesmo ministrar, eu via ele brilhando. Literalmente. Foi uma das experiências mais loucas da minha vida com o Espírito Santo. No meu auge dos meus pecados e dos meus erros, mas... E essa pessoa tinha a vida totalmente destruída, assim, sabe? Veio de um contexto social todo promíscuo, todo errado. E palavras dele, né? Ele vinha de um contexto totalmente dolorido. Se fosse eu não aguentaria. E quando ele cantava e adorava, era algo lindo, sabe? Como ele brilhava. E aqui no nosso meio também tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que demoram para decidir com quem vão falar na Bíblia, né? Pessoas que tem o olho meio fechadinho assim, que demora assim para te bater, mas te bate mais no final assim, sabe? Que te dá uma batidinha no final, mas bate. E assim, são pessoas que brilham. E são pessoas que a gente precisa buscar a referência, como Estevão. Estevão, ele persistiu até o final, falou, não, aqui vocês não vão bater em mim sem eu defender aquilo que é verdadeiro. Eu quero perguntar para vocês, diante de todas as dificuldades, vocês estão defendendo aquilo que é verdadeiro acima de tudo? E o legal é que o olhar de Estevão, ele revela aquilo que tinha dentro dele. Os homens, eles rangiam os dentes. Eles queriam matar Estevão. Eles queriam apedrejar Estevão. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ele fixava os olhos ao céu. Todo momento. Mesmo diante de todo o discurso de Estevão, eles agarram Estevão e levam para o final da cidade, para fora dos portões da cidade. E ali ele passa por um dos momentos mais doloridos da história dele. Injustiçado, não aceitando aquilo que era mentira sobre ele, ele é arremessado para fora dos portões e homens pegam pedras, pedaços de pau, o que viram pela frente, e eu acredito, conjecturando, ali ele ajoelha, olha para o céu, quando de repente ele começa a ser apedrejado. Eu não vejo escapatória para uma das mortes mais doloridas, né? Para aquele que realmente defende o que acredita. Imagina você morrer defendendo a sua família, válido, defendendo seus pensamentos válidos, mas morrer por alguém que morreu por nós, eu acho que é válido. E ali ele começa a sentir a primeira pedrada, olha para o céu, ajoelhado. Toma a segunda pedrada, ajoelhado, olha para o céu. Toma a terceira pedrada, ajoelhado, olha para o céu. Toma a quarta, a cabeça começa a escorrer assim. Toma a quinta, abre um buraco no peito dele, nas costas dele, ou no peito, independente. Toma a sexta, quebra o nariz.
e ele com os olhos fixados nos céus. De repente, ele começa a dizer, numa visão que ele está tendo: eu vejo o Filho do Homem de pé ao lado de seu Pai. E o interessante é que Deus o honra, porque Deus estava de pé honrando o seu Filho. Agora, para você que escreveu algo na sua folha, eu quero que você olhe para ela agora. Ou se você só imaginou, ou só pensou, olhe para ela. E eu quero perguntar para você, diante dessas pedradas aí, qual tem sido o seu posicionamento? Deus está te honrando da mesma forma que fez com Estevão? Deus, ele está feliz com a forma que você se posiciona diante das dificuldades? Eu, sinceramente, eu acredito que Deus não estava de pé no que eu escrevi ontem. Para mim, isso doeu também, sabe? Diante de algumas coisas. Eu escrevi lá, paciência. Deus não está feliz com a minha paciência, não. Não tá. Não está alegre, não está contente. E o interessante é que as pedras, elas não roubaram o coração de Estevão. Suas palavras finais foram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o mais difícil, quando eu escrevi o nome de certa pessoa ontem, foi ler isso aqui, ó: crendo, perdoando e adorando. Escreveu. Orou alto o bastante para que todos ouvissem: Senhor, não os culpem por conta deste pecado. Foram as suas últimas palavras. E às vezes o nosso problema não é com a gente mesmo, mas com pessoas que estão lá fora, com atitudes e com palavras que recebemos. E às vezes perdoar é o mais difícil, a mais dolorosa, mais difícil coisa de fazer, sabe? E o legal é que no capítulo 6, Estevão, ele foi escolhido. E logo no capítulo 7 ele foi apedrejado. Mas nos 2 capítulos nós encontramos a mesma característica. O seu olhar permaneceu no mesmo lugar, independente na hora da felicidade, quando ele foi escolhido, independente do julgamento, e na hora da morte ele continuou com seus olhos fixados em Jesus. Quando servia, quando era acusado, quando era apedrejado e quando era julgado. Quem mantém os olhos em Cristo é definido pelas pedras que recebe, mas pela glória completa. Para que você entenda um pouco minha linha de pensamento, é que Estevão, ele foi o servo. Ele primeiro serviu, se posicionou, foi acusado, testemunhou e visualizou a glória de Deus. Eu quero que você fique com essa palavra e reflita, né? Quantas maravilhas de Deus Ele tem feito na sua vida, e diante do seu posicionamento, qual tem sido diante das maravilhas e das dificuldades de Deus? Pense, reflita, e espero que vocês tenham refletido também sobre essa palavra, e peço perdão por algum equívoco meu. Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua presença, acima de tudo, pela instrução e pela conclusão da palavra. Pai, que essa palavra seja algo que nós possamos relembrar durante a semana e também tomar um posicionamento. Muitas vezes estamos em dificuldades, estamos em meios de provações e se esquecemos que
olhar para onde devemos fixar a nossa visão é os céus. Pai, obrigado por tudo. Nos perdoe pelos nossos erros, dificuldades, mas continua conosco e volta logo para buscar a tua igreja. Ansiamos pela tua presença. Volta o quanto antes, Pai. Volta o quanto antes para que possamos viver contigo. E o tempo que o Senhor demorar para voltar, nós possamos alcançar mais vidas para que possam estar nos céus conosco. Eu te agradeço, obrigado por tudo e eu te amo. Esteja conosco todos os dias. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe.